Abra sua Bíblia comigo, em nome de Cristo Jesus, lá em Gênesis. Glória a Deus. Você pode abrir a tua Bíblia dizendo: obrigado, Senhor, por esta noite, por me trazer até aqui. Obrigado, Espírito Santo, por me conduzir até este santo lugar nesta noite. Quero ouvir a tua palavra, quero sair daqui nesta noite alimentado, instruído por tua palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 11. Vamos fazer aqui uma leitura. Glória a Deus. São 12 dias, 12 cultos de vitória para viver um ano extraordinário no Senhor. E nós viemos de um ano tão difícil, é ou não é? Que alguns até mesmo não têm ânimo para dizer que este ano será um ano extraordinário. E a gente costuma dizer: olha, feliz ano novo. E na verdade não há nada de novo nesse ano, é ou não é? Entra ano e sai ano. Todos os anos tem as suas datas festivas, comemorativas. Não faltam os dias de alegria, de bonança e de paz. Também não faltam os dias de lutas. Então, eu diria que ao invés de um ano novo, um novo ano. Um ano de oportunidades que o Senhor nos concede. Um ano de consertarmos o que precisa ser consertado. Um ano de olharmos para nós mesmos e enxergarmos os pontos que precisam ser melhorados, como pai, esposo, cidadão, como servo do Senhor. Pontuarmos diante do Senhor os pontos que precisam ser melhorados em nós mesmos e pedir graça a Ele para que isso seja feito, e certamente isso será feito. O livro de Gênesis, capítulo de número 11, eu quero fazer uma breve leitura aqui com vocês. No versículo 29, e nós vamos percorrer aqui um pouco pelo capítulo de número 12, e nós vamos nos enxergarmos na história de um homem, um patriarca, conhecido e chamado como pai na fé, e nós vamos aprender algo com ele nessa noite. O versículo 29 do capítulo 11 de Gênesis diz assim, olha: e tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E foi Sarai estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu em Arã. O capítulo 12, versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu gosto de como essas histórias são narradas através da Bíblia Sagrada, porque são homens de fé, patriarcas, homens que tinham uma intimidade com Deus tremenda, mas Deus não se preocupa em maquiar o erro deles. Deus não se preocupa em esconder o erro desses homens. E nós vemos um olhar clínico de Deus sobre Abraão no capítulo de número 12, a partir do final do capítulo 11 e a partir do capítulo 12, porque até o capítulo 11 Deus está tratando e falando da humanidade como um todo. Deus está falando e tratando a humanidade no modo panorâmico.
Mas a partir do capítulo 12, Deus para de falar de um povo por um todo e passa a tratar e falar de uma família, um homem, dos seus filhos, dos seus netos e da sua descendência. Deus para de falar da humanidade num todo e passa a falar de Abraão e daquilo que sucederia a partir daquele momento então. E Abraão era um homem como eu e como você, alguém que seria chamado como o pai da fé, o patriarca, mas que também teve os seus erros ao longo da sua jornada e da sua vida. Alguém que na sua jornada de vida foi desafiado pelo Senhor em momentos de fé que vocês conhecem, mas é alguém que tinha um coração quebrantado, genuíno, um coração quebrantado, voltado para o Senhor. A Bíblia diz que essa família morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade pequena, e o capítulo 11 diz que eles saem dali, um pouco que apressado, porque eles estão buscando um lugar mais pacífico. Ur dos Caldeus está passando um momento delicado, ataques, escassez, já não é mais uma terra boa para se viver, e Terã, que é o pai de Abraão, junta os seus filhos, suas noras, junta a sua família e diz: agora é um momento, é necessário que nós partimos daqui para uma terra melhor. E eles vão partir de Ur dos Caldeus em busca de uma terra melhor para se viver. E não sabe Abraão, e não sabe Terá, seus irmãos, sua esposa, que na verdade tudo isso não passa de um propósito de Deus sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Na verdade, Deus tem um propósito maravilhoso através da vida de Abraão, e Abraão ainda não tem ideia do que Deus está fazendo. Abraão ainda não tem conhecimento do que Deus começa a fazer a partir dali. Para Abraão, para os seus pais, eles estão saindo de Ur dos Caldeus porque a terra está escassa, já não é mais um bom lugar para viver, tem ataques inimigos, quando na verdade é a mão de Deus os movendo para um lugar melhor. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus, quando fala com Abraão, Deus revela isso. Deus fala: Abraão, eu sou teu Deus, que te tirou de Ur dos Caldeus. E Abraão poderia dizer assim: não, Senhor, não, foi a escassez. E Deus está dizendo: fui eu, Abraão. E Abraão está dizendo: não foi não, Senhor, foram os ataques. E Deus está dizendo: foi não, Abraão, fui eu que te tirei de lá. Mas e a escassez, Senhor, e os ataques? Eu permiti para que você se movesse e eu te projetasse para um propósito maior. Entenda que haverá momentos na sua vida em que portas vão se fechar. Entenda que haverão momentos na sua vida que amizades se distanciarão de você. Entenda que em alguns momentos da vida você vai ter que fazer algumas mudanças repentinas. Isso vai causar desconforto para você e você vai se perguntar: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Por que acontecem dessa forma? E na verdade é o próprio Deus permitindo condições naturais, só para que você se levante, só para que você se mova para um lugar, para um propósito maior que Ele tem preparado para você e para a sua casa. Me perguntaram há alguns dias, eu participei de uma mesa de conversas com mais 2 pastores, e a pergunta era: a pandemia afastou ou atraiu as pessoas? E na verdade, querido, pandemia não atrai quem é de Deus, pandemia não dispersa quem é de Deus, a pandemia atrai quem é de Deus, a pandemia aproxima quem é de Deus. Quem tem vida com Deus, quem tem comunhão com Deus, quando se vê apertado, recorre a Ele, clama aos céus, dobra os joelhos. E é por isso que há resposta sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus não se amedronta, não se esconde, mas nos momentos mais difíceis dobra os joelhos, olha para os céus e clama ao Senhor. Então, quando a gente compreende isso, quando a gente entende isso, quando uma porta se fechar, quando alguém se distanciar,
quando um relacionamento termina, quando uma mudança repentina é anunciada, ao invés de dizer, 6 ora por mim, é levante do inimigo. O inimigo está furioso, porque ao longo das vidas, da nossa jornada, ao longo da história da igreja, nós absorvemos alguns costumes, né, irmão? Não é? Não é assim? Eu falo muito sobre isso, viu? E a gente fala o quê? Ficou doente, é quem? É Deus? Não, é o cão. Não é assim? Porta do emprego fechou, é Deus? Não é não, é o inimigo, está furioso. É ou não é? E aí, meu irmão, paz do Senhor, você está bem? Tô nada, varão, tô na prova. Já ouviram isso? Porque a gente atribui tudo que é ruim ao diabo, e o que é bom, a gente atribui a Deus. É assim? Ou não é? O sim, de Deus. O não, é do diabo. Porta aberta, de Deus. Porta fechada, do diabo. Passou por um momento de paz, glória a Deus. Passou por um momento difícil, é perseguição. Não é assim, irmão? E a gente atribui as coisas ruins somente ao diabo. E quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver homens de Deus, profetas, portadores das boas novas, passando por situações piores do que eu e você passamos hoje. Homens de Deus lançados em cisternas, em poços. Homens de Deus lançados numa fornalha de fogo ardente. Homens de Deus lançados em uma cova de leões. Você acha que esses homens não se perguntaram em algum momento: o que será de mim? Será que estou só? Mas permaneceram firmes no Senhor, e o socorro veio sobre eles. Virá sobre você também. Houve escape para eles, haverá para você também. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz promessas. É um Deus que nos abençoa. Mas é um Deus que não nos poupa de passar dias ruins, como os que nós passamos no ano que se passou. Então entenda que Deus não livra o seu povo de certas situações. Quando a humanidade sofre alguma situação, o povo de Deus está inserido no meio dela, sofre com ela também. A diferença é que o povo de Deus sabe a quem clamar, e glória a Deus por isso. Então, queridos, fique claro isso para você. Entenda que porta fechada nem sempre é levante do inimigo. Porta fechada às vezes é a mão de Deus te dando um livramento, te resguardando, guardando, livrando você. Um fim de um término de um relacionamento nem sempre é um levante do inimigo. É Deus resguardando, guardando você de um relacionamento abusivo. Amizades que se afastam de você, nem sempre é o inimigo. É Deus cuidando de você, preservando os bons costumes que há em você. Às vezes Deus vai mudar você de situações, de setores na empresa, te mudar de empresa, te mudar de endereço, você não sabe, mas é Deus te direcionando para um propósito maior. Deus cuida de você, querido, nos mínimos detalhes. Deus para de tratar com a nação para um todo e olha só para o Fernando, só para o Joaquim, só para o Mateus, porque é um propósito de Deus a ser revelado sobre a tua vida e sobre a tua casa. Há um Deus que olha macro para você, detalhadamente para você, que conhece os teus limites, que conhece as tuas dores. Não pense você que Deus não vê, não pense você que Deus não ouve. Deus ouve, Deus vê, Deus está observando. As peças são mudadas de lugar no momento certo. Você viverá grandes coisas no Senhor, creia nisso. O problema é que a gente foca nas coisas ruins que acontecem e esquecemos as boas que acontecem. Eu falo muito sobre isso. A gente se apega em uma situação ruim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teve muita gente nesse ano que se passou que viveu experiências novas com o Senhor, viu?
que todo mundo dizia, não estou falando da parte da saúde, querido, que a perda foi muito grande, não entro nesse mérito, mas economicamente, todo mundo dizia, vai ser um ano difícil, e teve gente aqui que prosperou. Quando o cenário dizia, olha, você vai quebrar, teve gente aqui, ó, voando alto. Teve gente aqui que a porta do emprego fechou e disseram, agora vai apertar. Apertou nada. Olha Deus trazendo providência sobre a tua casa. As contas estão pagas, a despensa está cheia. Não faltou mistura na mesa. Sabe o que é isso? Cuidado de um Deus que zela pelo seu povo. Há um propósito maior de Deus sobre a tua vida. Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus com seus pais. A Bíblia diz que eles param numa terra chamada Harã, que levava esse nome porque é um irmão de Abraão que morreu precocemente, e era por nome de Harã. Eles param ali. Harã teria que ser uma terra transitória. Harã teria que ser um período transitório. Eles estavam indo para Canaã, mas param em Harã. E a Bíblia Sagrada diz que o pai de Abraão, já avançado em idade, ele morre naquelas terras. E Abraão, ao invés de continuar caminhando, ele continua em Harã. Ao invés de continuar caminhando sentido Canaã, ele para em Harã, porque são distraídos pela perda. A perda, a morte, o prejuízo, eles têm o poder de nos distrair-nos, de causar distração para nós. A morte, a perda, o prejuízo tem o poder de causar paralisia na fé, causa o desânimo, e você pensa em diminuir a frequência, diminuir a intensidade, tirar o pé. As indagações aumentam, tomam espaço, tomam força, e você, sem perceber, vai se esfriando na fé. É por isso que o capítulo 12 já se inicia com Deus chamando Abraão e firmando com ele a promessa, agora se revelando a ele, dizendo: Abraão, sai da tua parentela, sai de Harã. Harã não é uma terra para você ficar, Harã não é uma posição para você permanecer, Harã é transitório. Levanta e continua caminhando para um propósito que eu tenho firmado para você. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter sofrido perdas no ano que passou, você pode ter vivido prejuízos no ano que passou, mas esta posição não é permanente, é transitória. Levanta, olha para o céu, caminha. Há um propósito maior de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Anima-te, anima-te. Deus diz: levanta. Harã fica em Harã, morre em Harã, não permanece no propósito de caminhar até Canaã. E Deus convoca Abraão a se levantar e continuar a caminhar. Para Abraão experimentar a promessa do Senhor, a boa mão do Senhor, ele é desafiado a sair da casa de seu pai, a deixar os confortos, a deixar as práticas que já estavam testadas e davam certo. Deus está chamando Abraão para algo novo. Deus está chamando Abraão para algo que Abraão não conhecia ainda. E para isso Abraão precisava ter fé. Porque se eu disser para você assim: meu irmão, amanhã você vai para uma determinada cidade em Maceió. Você diz: glória a Deus. Qual é o nome da cidade, pastor? Cidade tal. Você corre logo lá no Google e você pesquisa o nome da cidade. Você vê foto, você vê vídeo, e você tem uma panorâmica para onde você vai, não é assim? Você se anima, você posta no Facebook, você posta no WhatsApp. E quando Deus fala assim para Abraão: você vai para uma terra, qual, Senhor? Uma terra aí, aonde, Senhor? Que eu tenho preparado. E levanta e anda, caminha. Que terra que vai ser minha, Senhor? A terra que você pisar os pés eu te darei.
Isso me faz entender que esperar no Senhor é diferente do nosso entendimento de esperar. Porque se eu disser para você, olha, me espera ali que nós vamos juntos, você espera. É assim ou não é? Me espera ali. Você me espera. Que horas? 7 horas. 6h30, 6h40, 6h50, 7, 7h10. Você fica desesperado, porque você está me esperando. Quem gosta de esperar aqui? Ninguém gosta, né, irmão? E o nosso entendimento de esperar é como? Se eu disser para você, me espera na frente da igreja Viver em Cristo 7 horas. O que você faz na frente da igreja Viver em Cristo às 7 horas? Você fica parado, não é? Esperando, não é? Esse é o nosso entendimento de esperar. Mas quando a Bíblia trata o esperar, é o esperar não estagnado, não é sentado, é um esperar de esperança, é esperar, mas esperar caminhando no Senhor. É por isso que Deus diz assim para Abraão: Abraão, a terra em que você pisar, eu dou a você. Deus está dizendo o que? Caminha, Abraão, não fica parado, pisa a terra que você pisar, eu te dou. Abraão pisava e dizia: essa aqui é minha, essa outra aqui também. Abraão dormia, acordava no dia seguinte e dizia: opa, essa outra terra aqui é minha, essa aqui é minha também, essa outra aqui é minha também. Cada passo que Abraão dava, o seu domínio de terra crescia, porque esperar no Senhor é diferente de esperar o homem. Esperar no Senhor é esperar caminhando, esperando na providência divina naquele que nos chamou. E Abraão, ele é convocado, desafiado a caminhar, ele é desafiado a andar, deixar a casa de seu pai, deixar o conforto, deixar aquilo que dava certo e já estava testado. Abraão é desafiado a viver o novo de Deus. Versículo 3 diz: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: você vai ser abençoado e você vai abençoar. Esse ano que se inicia, querido, recebe isso em nome de Cristo Jesus. Será um ano abençoado para você. Você será abençoado neste ano que inicia, e você vai abençoar a outros, vai ser canal para abençoar muita gente. Ainda em período de dor, hein? Ainda em período de perda, Deus vai te usar como canal. Quantas vezes, passando por lutas, enfrentando desertos, precisando de providência divina em casa, e eu dizia: hoje tem providência na tua casa, e o irmão mandava um WhatsApp dizendo: pastor, glória a Deus pela sua vida, Deus operou aqui em casa. Eu dizendo: Senhor, falta na minha. Quantas vezes eu disse: o Senhor vai abrir a porta para você, em nome de Cristo Jesus. Não é determinismo, é cuidado, zelo de um Deus que te ama. E aí daqui uns dias a irmã mandava uma mensagem: pastor, a porta abriu aqui. E eu dizia: glória a Deus, falta lá em casa, Jesus. Vou te dizer que os momentos que Deus mais me usou para falar com alguém, para aconselhar alguém, eram os momentos que eu mais passava por situações difíceis. Quando a gente passa por um momento delicado, Deus molda a gente. Você já viu um jogador de futebol? Quando ele era criança, ele jogava na vila, pastor Marcelo, descalço, não tinha sapato para jogar. Aí de repente ele é revelado, passa numa peneira, vai jogar num grande clube, fica rico. O que ele faz? Abre uma escolinha. Não é assim, querido? Para as crianças carentes. E o repórter pergunta para ele: por que você abriu essa escola? Ele diz: porque quando eu era criança, eu tive uma infância muito difícil. Eu não tinha um sapato para jogar bola, um tênis, um quichute, um conga. Ó, peguei pesado agora, irmão. Fui na ferida, né, irmão? Mas eu cresci. A vida me proporcionou voar mais alto, e eu quero ajudar essas crianças que passam pela mesma dificuldade que eu. Não é assim? Não é assim? Quando você tem uma ONG que recupera viciados em droga, dependentes químicos, você vai lá no Cidadão. Quem é o responsável pela clínica? Sou eu. O repórter pergunta: como nasceu esse projeto? Ele diz: eu já fui um dependente químico.
Não é assim, irmão? Hã? Eu vivi na Cracolândia, perdi família, emprego, perdi tudo, perdi dignidade. Alguém me ajudou, fui internado, me livrei, reconquistei família, trabalho, mas o meu coração sempre tive o propósito de ajudar quem passa pelo mesmo. Então comecei esse trabalho. Não é assim? Hã? Não é? Pais que dão suporte para filhos que têm câncer. Já viu isso? Hã? Por que vocês começaram esse projeto? Porque nós tivemos um filho e perdemos ele nessa situação. A partir daí, surgiu no nosso coração o desejo de dar suporte para os pais que passam pelo mesmo. Hã? Percebe que de situações difíceis, Deus faz florescer um projeto. Percebe que de uma situação de crise, Deus faz nascer um propósito maior. Então, querido, deixa eu te dizer alguma coisa. Espera no Senhor. Porque até mesmo na dor, na perda, no prejuízo, Deus vai fazer suscitar dias novos, projetos novos, propósitos maiores. Para você está doendo e você não está entendendo, mas olha a mão de Deus preparando, cuidando, fortalecendo, te erguendo, te instruindo para viver dias melhores e ser bênção na vida de outras pessoas. Eu juro que eu vou tentar terminar, mais 20 minutos, pode ser? Abraão, ele está vivendo um momento especial com Deus, ele não sabe para onde ele está indo, ele só tem que obedecer. A tua bênção, a tua resposta, a porta aberta, enfim, o que você tem pedido ao Senhor não estão em campanhas. Está num lugar chamado obediência. Repita comigo, o que eu preciso está em um lugar chamado obediência. Obediência é o princípio das coisas que se movem. Obediência é o princípio do que Deus quer fazer na tua vida. Lá na nossa igreja eu reluto em usar o termo campanha, porque a gente fala, olha, campanha dos 12 dias, né? Dá para fazer uma vinheta, colocar um fundo musical de batalha, e uma voz bem grossa, assim, tipo a do evangelista William ou pastor Ronaldo, e diz assim: vem aí, campanha dos 12 dias de clamor, para os 12 dias de vitória. Eita glória! Quer dizer que eu vou 12 dias e tem 12 meses? Mas esse pacote aí tá bom, hein? Vou aproveitar. Porque as pessoas são propícias a absorver dessa maneira. Não é? Elas acham que se elas seguirem uma temática, elas vão destravar de propósitos, vão destravar bênçãos dos céus. Eu costumo chamar esses 12 dias como uma jornada de 12 dias, porque esses 12 dias vão ser dias essenciais para o teu ano. Porque aqui você vai receber bagagem, instrução, direcionamento da parte de Deus. Então, se você puder nesses 12 dias, anote as palavras-chave, os versículos citados aqui, a mensagem que foi ouvida, e vai se alimentando ao decorrer do ano, porque você vai viver um ano abençoado no Senhor. E não é porque nós vamos fazer 12 dias, não, é porque você segue a obediência, é porque você entende que o princípio é a palavra, é porque você entende que a tua vida começa aos pés do Senhor. Abraão, ele chega em Canaã, em Siquém, e a Bíblia diz que quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar e glorificar ao nome do Senhor. Eu vou me apressar para irmos para o fim. Ele constrói, edifica um altar, e ele deveria permanecer ali em Canaã, em Siquém. Mas o versículo seguinte diz que Abraão moveu-se. Esse mover já não é direção de Deus. Deus já não fala com Abraão, se mova daqui. Deus direciona Abraão até ali. Permaneça no lugar onde Deus te chamou. Não se mova se Deus não falou para você se mover. As coisas acontecerão na tua vida de forma natural. Não diga eu senti de Deus para espiritualizar uma mudança que você vai provocar.
É isso que Abraão faz. A Bíblia diz que Abraão se move por conta própria. Ele desce mais um pouco. Até então ele está em Canaã, mas a Bíblia diz que ele edifica a tenda dele entre Siquém e Ai. Ele está ali na fronteira entre a terra em que Deus o chamou e a terra em que o Deus não chamou. Ele edifica a tenda dele ali e passa a viver na fronteira, na margem do perigo. Cuidado para você não se mover para longe de Deus. Tua prioridade para o ano de 2021 não é perder 5 quilos, não é pintar o cabelo de loiro, não é trocar o carro ou comprar uma geladeira nova na Casas Bahia em 24 vezes no carnê. A tua prioridade esse ano é terminar o ano de 2021 com vida no altar, com a comunhão com Deus alimentada, e por isso não perca uma oportunidade de usufruir de um ambiente de comunhão como esse daqui. Abraão se move, Deus não manda, mas ele se move, edifica um altar ali. Tudo bem, ele ainda está na terra de Siquém, de Canaã. Mas a Bíblia diz que então Abraão partiu dali. Foi uma escolha dele. Não foi Deus que mandou ele sair de Canaã, não foi Deus que mandou ele sair de Siquém, ele mesmo se move por conta própria. Cuidado com isso, querido. Você é dirigido, guiado, instruído por Deus. Cuidado com as mudanças que você faz e que não levam Deus junto com você. Cuidado com as mudanças que você faz e que não levam Deus com você. Você entra num relacionamento com Deus, sai desse relacionamento e entra outro sem Deus. Muda de endereço, mas não prioriza. Você só atrai para você aquilo que você prioriza. Abraão deixa de priorizar o altar, deixa de priorizar a comunhão com Deus. Ele decide por conta própria sair daquelas terras, e a Bíblia diz que ele vai parar numa terra chamada Neguebe, uma terra seca, cheia de pedregulhos, uma terra infrutífera. Abraão tenta produzir naquele lugar e não produz. Abraão planta naquele lugar, ele precisa alimentar o gado, não tem água. Ele semeia e a terra não dá fruto, aquela terra é uma terra seca. Deus não mandou Abraão para Neguebe, Deus chamou Abraão para ficar em Canaã. Lá tem frutos, lá produz, lá tem cuidado, lá tem zelo. O que você foi fazer lá em Neguebe, Abraão? Volta para Canaã. Mas Abraão continua caminhando. Abraão está cego. Ao invés de voltar para Canaã, ele decide caminhar um pouco mais, e a Bíblia diz que ele vai parar no Egito. Sua esposa Sarai está com ele. Quando eles estão chegando no Egito, Abraão para Sarai e diz: Sarai, é o seguinte, nós estamos prestes a entrar no Egito, e você é uma moça muito bonita, toda chamada no Mary Kay, na escova de chocolate. Quando você entrar nessa terra, o faraó vai colocar os olhos em você. E se eu falar que eu sou o seu marido, eu morro. O que a gente faz então? Quando alguém perguntar quem sou eu, você diz: eu sou o seu irmão. Não era uma mentira, era uma meia verdade. Ele era meio irmã de Sarai. O problema é que ele estava ocultando a verdade. Ocultar em mentira é o mesmo. Eles chegam no Egito, logo alguém bate para Faraó e diz assim: você viu a moça que chegou aí, Faraó? Faraó: não vi. Entra no Facebook dela. Entra no Instagram dela para você ver. Faraó dá coraçãozinho, tudo que é foto de Sarai. Segue a Sarai. Cuidado com os coraçãozinhos. Cuidado quem você segue no Instagram e no Facebook, viu, irmão? E aí então Faraó chama Sarai e Abraão e diz: o que você é dela? Ele disse: eu sou irmão. É? Então eu vou tomar ela por mulher, e por amor dela eu te enriqueço. E Abraão diz: por mim tudo bem, misericórdia. Fala aí comigo: misericórdia. Fala mais alto assim, irmão. Fala consternado, fala: misericórdia. Não é possível. E Abraão aceita essa condição, porque quando alguém está cego, vive em trevas. Quando alguém abandona a comunhão, abandona o altar, anda em escuridão. E no escuro a gente não vê as coisas com clareza.
Você conhece a tua casa de cor e salteada, não é? Mas se você levantar de madrugada para ir no banheiro com a luz apagada, você até tenta o caminho, mas uma hora você chuta o pé do sofá, chuta o pé da porta, é ou não é, irmão? Porque no escuro, por mais que a gente tenta acertar o caminho, a gente erra. Por quê? Porque não tem nitidez no caminhar. E quem não caminha com Deus, caminha de forma autônoma, sozinho. Ausência de luz. Abraão usa o intelecto para poder se ver bem no momento de crise, no momento de situação. E só ele não vê que ele perdeu o altar e perdeu comunhão. Mas chega um momento em que a situação não é mais encoberta. A Bíblia diz que o povo do Egito é assolado por uma praga. E Faraó descobre a verdade, chama Abraão e diz: meu amigo, fala uma coisa para mim, essa mulher é mesmo tua irmã? E Abraão diz o quê? Não, ela é minha esposa. Que espécie de crente você é, hein, Abraão? Sangue de Jesus tem poder. Abraão agora é repreendido por Faraó, irmão. Vê se pode uma coisa dessa. Diz: meu amigo, pega tudo que é teu. Meu Deus do céu, já pensou Abraão expulso do Egito, irmão? Pega tudo que é seu e vai embora daqui. Ele chama os guardas e diz: olha, homens, acompanhem esse homem até a saída da cidade, para ter a certeza de que ele não vai ficar e não vai voltar mais. E aí o capítulo 13, estou correndo para vocês entenderem o desfecho da história. Abraão está voltando do Egito, e é a primeira vez que Deus vai chamar um homem de rico na Bíblia Sagrada, é quando Deus diz: e era Abraão muito rico. Abraão tinha muito gado, Abraão tinha muito animal, mas Abraão já não tinha comunhão, a sua comunhão com Deus havia sido afetado pelas suas escolhas. Entenda isso, querido, as suas escolhas, elas vão te projetar para próximo de Deus, ou vão te projetar para longe de Deus. E a Bíblia diz que Abraão está voltando rico. Entenda uma coisa: nenhum ganho neste mundo, nenhum ganho financeiro, vai justificar o teu afastamento, a perca de comunhão com Deus. Nenhuma faculdade concluída, nenhum patrimônio comprado, nenhuma riqueza vai justificar a perca de comunhão com Deus. E o que Deus faz? A Bíblia diz que Abraão tem que voltar, e Abraão está voltando. Glória a Deus por isso, ele está voltando. E quando ele volta, ele passa pelo Negueb, ele passa por aquela terra rachada. Mas agora Abraão está certo do que ele quer. Eu quero viver, eu quero ter comunhão, eu quero viver na dependência do Deus vivo. É por isso que ele passa por Negueb, passa pela fronteira de Ai e Siquém, e ele chega de novo em Canaã. Ele não vai para qualquer lugar de Canaã, ele vai para onde ele havia edificado um altar. Porque quando ele se afasta, percebe que ele não edifica mais altar. Aonde Abraão chegava, ele edificava um altar ao Senhor. Mas a partir do momento que ele começa a andar por conta própria, ele deixa de edificar altares. E Deus assim deixa de caminhar com Abraão. Por mais que os olhos estivessem sobre Abraão, e Deus tivesse sobre Abraão um propósito maior, Deus permite Abraão passar por toda aquela situação constrangedora, porque foi uma escolha de Abraão. Entenda uma coisa, querido: se você se mover debaixo da direção de Deus, haverá para a tua vida instrução, livramento, zelo. Mas se você se mover por conta própria, é você quem tem que fazer providências, é você que tem que usar o intelecto para poder dar sustentação para essa história. Agora, se é Deus que te manda se mover, é Deus quem cuida de você, é Deus quem sustenta você. Abraão não volta para qualquer lugar. A Bíblia é bem clara, diz que ele volta para o lugar aonde antes ele edificara um altar, e restabelece a partir dali então uma nova jornada, um novo ciclo, mas agora com Deus. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Talvez em 2020 você experimentou momentos assim, queridos.
Não se apegue ao que aconteceu no ano que se passou. Não se apegue às experiências amargas que você teve. Não projete o teu 2021 no que você viveu no teu 2020. Deus faz novas todas as coisas a partir deste ano que se inicia. As provas virão, queridos. Momentos difíceis virão. Não se preocupe com isso. Mas eu quero te animar nessa noite, porque você vai viver coisas novas no Senhor. Tem gente aqui que este ano vai ingressar na tão sonhada faculdade. Tem gente aqui que este ano vai ver o filho se casando, a filha se casando. Tem gente aqui que neste ano vai passar pelas águas, vai ver o teu filho, o teu parente descendo as águas, o esposo aceitando Jesus como Salvador. Tem gente aqui que vai viver grandes experiências no Senhor nesse ano que se passa. Então levante a tua cabeça e comece a caminhar por fé, como caminhou Abraão, um passo de cada vez, crendo neste Deus que dá livramento, crendo neste Deus que conduz, crendo neste Deus que traz providência em tempos de crise. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar com você. E eu também quero te convidar aqui nesta noite até o altar. Você que teve um ano de 2020 difícil, e você que sem se perceber, sem notar, você se distanciou do Senhor, silenciosamente abandonou a comunhão com Deus, mas que nesta noite aqui, declara que quer voltar a caminhar com o Senhor, que quer passar este ano, mas caminhando de próximo, que nesta noite, que você quer este ano caminhar, mas quer caminhar em comunhão e em novidade com o Senhor. Enquanto eu oro, se você quiser vir aqui diante do altar, venha. E eu quero orar por você, para que você tenha um ano de bênçãos, a começar do altar do Senhor nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, nos dá de estarmos aqui, e de sermos instruídos por Tua Palavra, de recebermos da parte do Senhor instruções tão valiosas pelo ano que se inicia. Eu quero orar ao Senhor por esta igreja querida e amada, que durante esses 12 dias, ó Deus, estará caminhando esta jornada, buscando no Senhor direcionamento, fortalecimento. Em nome de Cristo Jesus, renova a fé deste meu irmão, renova a fé desta minha irmã. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, revela para ele nesta noite, ó Pai, propósitos maiores. Faça ele enxergar que esta condição e situação que ele viveu, na verdade, era o Senhor projetando, era uma situação permissiva, para que ele se levantasse, para que ele caminhasse para um propósito maior, Deus. Em nome de Cristo Jesus, a este meu irmão, ó Pai, que inicia este ano, meu Deus, que traz no coração o desejo de consertar o que é preciso, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, dá graça para ele, dá graça para ela, para consertar o que é preciso consertar, colocar no lugar o que é preciso ser colocado, reestabelecer a comunhão com o Senhor. Renova por isso nesta noite, Deus, este coração enfraquecido, fortalece por isso nesta noite, Deus, os joelhos trementes, os pés vacilantes. Renova a mente, Deus, em nome de Cristo Jesus. Em Ti viveremos, ó Pai, novas coisas. Em nome de Cristo Jesus, traz a mente dela, o coração dela, aquilo que lhe torna a dar a esperança. Manifesta sobre ela a Tua graça, capacita, renova, restaura, levanta, instrui. Espírito Santo do Senhor, toma de volta este coração, incomoda ele quando ele se deitar para dormir, acorda ele de madrugada, leva ele até o texto bíblico, conduz até a tua casa, reaviva, 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 desperta o pavio que fumega, coloca de pé, manifesta sobre esta igreja a tua bênção, a tua graça e a tua bondade. E se você crê, e se você recebe, dê uma forte salva de palmas para Jesus, bem forte, que é para Jesus.